Vamos agora começar a falar sobre o nosso quadro de distribuição. Seguinte, galera, o quadro de distribuição é fundamental aqui no nosso circuito. Ele é obrigatório e ele é, como eu chamo aqui carinhosamente, da casinha do disjuntor. O que acontece, pessoal? Antes de entrarmos no quadro de distribuição, que eu estou nervoso, eu estou animado, eu quero falar isso com vocês agora. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre os modelos de vista. Lembra disso aí? A gente notou que quando a gente ia na planta baixa de força, os nossos elementos aqui de iluminação eles já apareceram. E o que acontece? Na versão mais antiga do Revit, ele não aparecia, precisava fazer alguns ajustes aqui no nosso modelo de vista. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é que a gente faz, o que é que a gente fazia, e caso aconteça isso com você e não funcionar, o que é que você pode também estar fazendo. Então, a gente está aqui, ó, planta baixa, força, modelo de vista, tá vendo que tem aqui nenhum? Você dá um clique, velho, e vem aqui para planta elétrica. Aqui ele vai colocar os parâmetros atrelados à sua vista dentro do projeto elétrico. E aqui, ó, tem uma opção que se chama faixa da vista. Para que apareça o elemento que está acima, nessa opção de topo, a gente troca para ilimitada. Você manda aplicar, dá um OK novo, ele já aparece. Tanto é que ele agora aparece com mais intensidade, fica até um pretinho mais negrito, bold, aí pra gente. Beleza, galerinha? Em seguida, você pode fazer aqui algumas edições na sua vista e tudo mais, desde que você entre no modelo de vista. Observa que aqui agora, olha só, se eu clicar, ele não vai, ele está com um modelo aplicado. Então, se eu quiser editar, eu tenho que vir aqui, planta elétrica, escala da vista. Eu vou botar aqui como padrão, por exemplo, 1 para 50, dou um OK, ele já adequa aqui para mim também. Beleza? E mais um detalhe, se você vem aqui comigo no menu analisar e você clicar aqui, ó, mostrar desconectados, uma coisa bem interessante vai acontecer, ó. Ativa aqui a opção elétrica e ele vai mostrar um bocado de interrogação. Antes isso aqui vinha como default também no Revit, e agora eles já atualizaram. O que é isso? Ele mostra todos os elementos que estão desconectados aqui do nosso circuito. Isso vai ser bem importante porque agora quem vai colocar o quadro de distribuição e quem vai começar a ligar de fato os nossos circuitos, tá? Ligar os elementos entre si. É interessante ativar essa ferramenta que fica aqui no menu analisar, aqui ó, de verificação, mostra desconectados. Por quê, meu querido filhotinho? Porque você vai saber com mais facilidade o que falta ser acionado e o que já foi acionado. Beleza? Falando do quadro de distribuição agora, fechou parênteses, vamos para ele. Aqui dentro do menu Sistemas, elétrico, você tem aqui o equipamento elétrico, atalho porque a gente é nordestino, não é não. E aqui a gente tem os modelos de quadro de distribuição. O que acontece, pessoal? O quadro de distribuição é um elemento, como eu falei aí, chamado a casinha do disjuntor, e dentro dele a gente vai ter alguns componentes que são fundamentais. Lá no curso Elétrica Predial, como eu citei para você, eu mostro como é que a gente monta e eu mostro também como é que a gente verifica os quadros de distribuição. Falo sobre o aterramento, falo sobre os barramentos, falo sobre os dispositivos que estão dentro dele e como a gente verifica na prática. Mas aqui agora eu quero falar um pouco mais sobre o projeto. A norma ela pede que o quadro de distribuição ele fique o mais equidistante possível aí entre os seus circuitos. Por quê, pessoal? A gente tem a segunda lei de Ohms. Quanto maior é a distância ali dos equipamentos, dos pontos de consumo, maior vai ter que ser a resistência, ou seja, maior é a bitola dos nossos condutores. Você acaba gastando mais, tá? Então, o quadro de distribuição é muito comum a gente encontrar, por exemplo, hoje em dia nos corredores, tá? Por quê? Porque são elementos, né, geralmente tá aqui o mais equidistante dos nossos ambientes. Mas também é comum a gente encontrar na cozinha. Então depende, tá, arquitetonicamente do que é que você quer, do que você vai estar propondo para o seu circuito, tá? Se você achar que pode colocar aqui no corredor, como as construtoras geralmente coloca aí e depois deixa com que o cliente, se ele quiser tirar do corredor, porque ele vai botar um quadro, porque ele vai fazer uma iluminação, porque ele vai fazer uma decoração, o que for, ele que mude, ele que gaste, tá? Então as construtoras sempre pensam nisso, ela faz o mais barato possível e depois o cliente não é que se dane, mas ele que arrume a vida dele. Beleza? Eu, particularmente, como é uma casa projetada, como é uma construção, por exemplo, financiada, que a gente está fazendo aqui do zero, a gente pode colocar, por exemplo, aí na cozinha, não tem problema nenhum, beleza? A gente vai gastar um pouquinho mais de fio, claro que vai, mas o que acontece, pessoal? A gente vai ter logo a disposição correta, né? A gente não vai perder tempo com retrabalho aqui, quebrando, tirando o quadro, botando de um ponto ao outro, e também com, de fato, a qualidade daquela obra, a qualidade daquela casa. Se está trabalhando numa casa Minha Vida, numa casa mais simples, médio ou baixo padrão, ok. Mas casa de alto padrão, geralmente o cliente ele tem um projeto de interiores, ele quer aproveitar
todos os passos e a gente não pode estar vacilando, beleza? Então, o quadro de distribuição, você vai estar colocando ele. É sempre importante estar salientando, pessoal, não coloca quadro de distribuição em ambientes como o quarto, porque a pessoa pode estar dormindo, pode estar trancada, então geralmente fica em ambientes que são abertos, como corredor, até mesmo na sala, é comum às vezes você encontrar, ou por exemplo na cozinha, ambientes ali que são de passagem, beleza? Outro ponto bem importante que a gente encontra no quadro de distribuição. O quadro de distribuição tem um disjuntor, como você já aprendeu aí com a gente, ele tem como função o quê? Proteger o circuito de sobrecarga, curto, excesso de corrente. O disjuntor protege o circuito, beleza? Preste atenção nisso. A gente vai ter depois o DR, que tem como função o quê? Proteger o usuário de choque elétrico, tá? Correntes que estão vazando naquele circuito, na corrente de fuga. Então o que acontece? Tem o DR, ele vai o que? Tem um equipamento vazando, tem uma torneira vazando é pau, tem uma geladeira vazando, tem uma máquina de lavar vazando, ele dispara aquele circuito, ou até mesmo, tem lá Guilherme, tá brincando com o Thor, pegou lá na tomada, vazou energia, levou um choque. O que acontece? Ele abre o circuito, impede que a pessoa morra, então ele protege o usuário. E você tem também o DPS. DPS, que é um dispositivo que também é obrigatório, mas que poucas pessoas conhecem, de engenheiros, arquitetos, enfim, projetistas. Mas o DPS ele é obrigatório e tem como função proteger contra surtos de tensão. O que é isso, Diego? Surto? Ele ficou maluco? Não. Surtos são sobretensões, são picos de tensões que acontecem aí dentro do sistema elétrico. Então, quando está tendo descargas atmosféricas, é comum você ter transiente, você ter tensões acima dos 220 ou 127 da sua região entrando na sua instalação. Então lembra que aquilo que sua vovó falava, olha, tira os aparelhos da tomada, tá chovendo, tira os aparelhos da tomada, desliga a televisão. Realmente isso existe, tá? Quando você tem ali, por exemplo, as fontes de alimentações atuais, eles têm os equipamentozinhos, uns componentes chamados varistores, tá? Ou VDR, que eles servem para proteger isso aí também. Ou seja, elas conseguem aguentar a variação de tensão. Mas, quando tem grandes transientes, beleza? Se você não tem um DPS, não se fala de distribuição, você pode ter aí, principalmente em aparelhos mais sensíveis, como impressoras, como desktops, realmente provocar a queima daquele aparelho. E você, obviamente, por ser o responsável pelaquela obra, por ser o responsável pelaquele quadro de distribuição, vai ser também responsabilizado ali, civilmente, por indenizar aquele equipamento, beleza? Por indenizar aquele cliente. Isso acontece com frequência, por isso fica atento. DPS sempre ligado no quadro de distribuição entre fase neutra, entre fase terra, entre neutro e terra. Ele fica ligado em paralelo. E os transientes, tá? Os sobretensões, os picos de tensões que vêm da rede, ele encaminha para o terra, ele encaminha para o solo. Por isso é muito importante você ter sempre o que? O aterramento. Beleza, galerinha? Então, dentro do nosso curso Elétrica Aprender, você vai aprender mais sobre isso. E, óbvio, dentro do nosso curso avançado, você não aprende aqui só fazer o corrente elétrico, mas você aprende como verificar, como testar, como usar, velho. Aqui é pai e mãe. Falo para vocês. Beleza? E aqui, ó, a gente colocou nosso quadro de distribuição e a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui, ó, o sistema de distribuição que a gente vai escolher, qual é a tensão que a gente vai trabalhar e em seguida como é que a gente vai colocar a lógica, né, como é que vai começar a fazer o nosso esquema unifilar no nosso circuito, galera. Nosso curso básico está chegando ao fim, mas o curso avançado está aí, bem próximo de você. Eu tenho certeza que depois desse curso incrível, você não vai nem pensar duas vezes e vai entrar comigo no nosso curso avançado. Tem que fazer tudo do zero, velho. Vai pro Revit avançado. Lá você vai fazer essa edificação, essa casa que a gente fez. O projeto arquitetônico dela, elétrico dela, hidráulico dela, estrutural dela. É tudo, do início ao fim. Vamos que vamos construir tudo.